tumultuadíssima sessão de ontem na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Protestos contra o pastor e deputado Feliciano, eleito presidente da comissão. Feliciano é aquele que diz serem amaldiçoados os descendentes de africanos e que tem um discurso radicalmente homofóbico. É um direito do pastor e deputado, é a opinião dele. Como é direito se considerar um deboche um cidadão com tais posições presidir a Comissão de Direitos Humanos. Mas quem roubou a cena foi o deputado Jair Bolsonaro, um entusiasta de Feliciano. Bolsonaro tem uma estranha fixação com o tema da homossexualidade. Sempre que a polêmica ressurge no Congresso, o deputado parece se excitar. Bolsonaro é hoje o mais conhecido rosto da extrema-direita brasileira. Ele é um defensor da ditadura e justifica a tortura. Já disse, aspas, o cara tem que ser arrebentado para abrir a boca. Sobre a busca de corpos dos desaparecidos pela ditadura, diz, quem procura osso é cachorro. Claro que com frases e atitudes como esta, Bolsonaro busca manchetes. E assim, ele está no 6º mandato e já tem 2 filhos parlamentares. Isso é o ovo da serpente, na definição do genial cineasta Ingmar Bergman. Isso tudo é uma semente do fascismo. Não é bom regar. Que ninguém se iluda com esse deputado. Ele pode soar folclórico, um animador de auditório engraçadinho às vezes, mas é um homem perigoso para a democracia. Com atitudes como essa, Bolsonaro ajuda a avacalhar ainda mais o Congresso. Na edição de 28 de outubro de 87, a revista Veja publicou uma reportagem sobre Bolsonaro. Revelou que ele e outro militar planejavam explodir bombas em quartéis do Rio de Janeiro e na adutora do Rio Gandu. Tal ação seria na luta por melhores salários para militares. Ali nasce a base de votos do agora deputado Bolsonaro. Ele foi processado, negou tudo, claro, e foi absolvido pelo Tribunal Militar. Mas havia cometido um erro. A revista Veja publicou um croquis desenhado pelo próprio Bolsonaro com a bomba que seria colocada na adutora do Rio Gandu. O ministro do Exército admitiu que a reportagem estava correta e Veja publicou o croquis e uma foto com a seguinte legenda: Bolsonaro, a mentira. O que Bolsonaro fez agora é uma evidente quebra de decoro, passível até da perda de mandato. Nada acontece porque falta autoridade moral a quem deveria puni-lo. Toda vez que o amigo, a amiga em casa achar graça, às vezes é engraçado, em alguma dessas atitudes desse deputado, é bom lembrar de uma de suas frases. Aspas, nós não devíamos só torturar, devíamos torturar e matar. Isso é o Bolsonaro. O Datafolha informa, para 50% da população, bandido bom é bandido morto. Para atender tal desejo de metade da população matar todo bandido, seriam necessárias medidas drásticas. Afinal, o Brasil tem hoje 610 mil bandidos presos. Isso sem somar demais crimes e bandidos. Segundo estatísticas, só os inquéritos de homicídios parados são 150 mil. Portanto, de saída e seguindo pregação de ódio de programas de TV e rádio Brasil afora, seriam 760 mil candidatos à morte. Dúvida? Copiar nossa média anual de homicídios, 56 mil, ou matar 760 mil ao mesmo tempo? Não é tarefa simples, exige logística, mas há precedentes. Alguns personagens na história já usaram métodos rápidos e eficientes para assassinato em massa. Segundo pesquisa recente, metade da população não confia na polícia. A Anistia Internacional denuncia 15% dos homicídios do ano passado tiveram policiais envolvidos. E policiais também morrem nas ruas. Fundação Getúlio Vargas e Secretaria Nacional de Segurança Pública fizeram pesquisa ano passado. De 21 mil policiais, 99% entendem ganhar mal, 98% dizem ter formação e treinamento deficiente e 94% citam corrupção como obstáculo à segurança. 43% dos policiais defendem inocentar policial que mata suspeito. Daí surge outro problema. Como identificar quem é o bandido? Exemplo,
da sequência de chacinas na região de Osasco, com 29 mortos, um PM preso até agora. Seguindo-se a lógica do bandido bom é bandido morto, uma pergunta: quem são os bandidos nas chacinas dos 29? Quem mata muito nas periferias pobres? E ainda o ódio em suas diversas manifestações. Nessa segunda, no velório do ex-senador do PT, José Eduardo Dutra, protesto de um tal grupo Patriotas em Belo Horizonte. Cartazes contra Dilma e Lula à porta de um velório e panfletos atirados de um carro pregando: petista bom é petista morto. Tudo isso não é cidadania nem política, é doença conhecida como psicose. Quando transformado em política, chama-se fascismo, que gosta de matar e muito. O fascismo se construiu no Brasil passo a passo, um depois do outro, sistematicamente, organizadamente, com um objetivo, que a gente vê agora qual é. Começou com a prisão de suspeitos sem crime, a condenação nas telas da Globo e o endeusamento dos justiceiros de toga, os Moros, Dallagnóis, Fuchses, Barrosos. Ao longo de 4 anos, a Lava Jato promoveu o linchamento público e diário na Globo. Os linchamentos se aceleraram. Chico Buarque foi passear no Leblon e chamado de viado. Ao sair do restaurante, um coxinha o ameaça fisicamente. Eu queria ouvir da boca. Você é o merda. Quem apoia o PT? Quem apoia o PT? Quem quer? É o petista. É o merda. Assassinaram a Marielle, negra, homossexual, esquerdista. Até hoje não se sabe quem matou Marielle, nem quem matou os assassinos da Marielle. A irmã da Marielle saiu às ruas com a filha, foi xingada e ameaçada. Chamaram ela de piranha. Um candidato a governador no Rio, um juiz de direito, testemunhou seu filho destruir uma placa de rua com o nome da Marielle. Acabou o PSOL! Acabou o PCdoB! Acabou essa porra aqui! Agora é Bolsonaro, porra! Em São Paulo, distribuíram capim a nordestinos e negros. Em Salvador, um mestre de capoeira levou 12 facadas de um bolsonário só porque declarou voto ao Haddad. A família teve que fazer vaquinha para pagar o enterro. Modo Catendê é um grande criador, uma pessoa importante na cidade da Bahia. Não pode reduzir o Brasil a essa coisa bárbara. Uma candidata a vice-presidente da República mandou os fazendeiros gaúchos baixarem o relho, o chicote, na caravana do Lula. Atiraram no ônibus da caravana do Lula. Atiraram no acampamento do Lula em frente à Polícia Federal. Atingido no pescoço. Cadê os criminosos? Ainda no Paraná, terra em que a Lava Jato botou fogo, um estudante foi massacrado pelo fato de usar um boné do MST. Nada disso vem ao caso. A violência é impune. Por quê? Porque os fins justificam os meios. Notícias falsas ajudaram a semear o fascismo e a violência. O filho do candidato a presidente inventou que uma escola pública mandava ler um livro sobre incesto. Uma fraude que até a Globo News desmascarou. É falsa a informação de que o livro citado por Jair Bolsonaro naquela entrevista ao Jornal Nacional tenha sido distribuído numa escola municipal de Maceió. O candidato a presidente da República usa metralhadora para acabar com os petralhas do Acre. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein?
simula usar arma com uma criança no colo. Tudo isso se tornou normal, legal. É para ser assim mesmo. É uma forma de fazer política no Brasil. E é uma forma de governar o Brasil. Para os ricos. Misteriosamente, o Badawi surgiu, sua expressão cultural, o povo aplaudiu. Misteriosamente, o Badawi surgiu. Amigas e amigos, bom dia. Em 1927, um jovem polonês de 17 anos leu o livro de Adolf Hitler, o livro Mein Kampf, e percebeu com pouco tempo de leitura o que estava a se abater sobre a Europa. Decidiu então fugir da Polônia. Conseguiu convencer a sua então noiva a também fugir da Polônia, mas não conseguiu convencer a imensa maioria da sua própria família e a imensa maioria dos seus amigos do que estava prestes a acontecer. Este homem era meu avô materno, David Gottlieb. Graças ao que um louco escreveu e à capacidade de compreensão de um jovem de 17 anos, eu existo, senão eu não existiria. Estamos a ver no Brasil hoje uma repetição claríssima, só que escrito em língua portuguesa e com as nossas características, daquilo que pode se abater sobre o país com a eventual eleição do inominável. As hordas nazistas já estão nas ruas praticando atos de violência contra aqueles que consideram comunistas, socialistas, homossexuais, negros, índios e assim por diante. Como judeu, eu tenho o dever moral de lutar com todas as minhas forças, com toda a minha alma e com todo o meu conhecimento e com toda a minha razão e a minha capacidade contra este retrocesso histórico que pode atingir qualquer minoria brasileira. Certamente atingirá homossexuais, comunidades LGBT, atingirá gente culta, artistas, gente que defende sim o socialismo com toda a legitimidade, gente que pensa diferente por qualquer outro motivo e qualquer outra minoria religiosa, étnica, cultural e assim por diante. Infelizmente, muitos judeus como eu não estão enxergando dessa forma e estão votando em um candidato que, se eleito, ressuscitará as hordas nazistas que já estão babando nas ruas, inclusive com antissemitismo que pode se voltar contra estes próprios judeus que estão querendo votar nesta besta. Esta situação é muito triste. Eu me sinto realmente muito envergonhado desta atitude e espero, sinceramente, que a besta não seja eleita e que nós possamos reconstruir a democracia deste país com paz, amor e compreensão. Mas, sem dúvida, este é um episódio muito traumático na minha vida e na vida das pessoas que me conhecem bem e se identificam com os meus valores. Vamos à luta, que será muito árdua para recuperar a democracia brasileira e para manter viva a democracia em geral e o patrimônio cultural brasileiro e os patrimônios da humanidade.